No episódio anterior, conhecemos sobre a construção dos movimentos associativistas da terapia ocupacional. No quinto e último episódio da websérie Memória Viva, nossos convidados contam sobre os trabalhos desenvolvidos atualmente pelas associações e um resumo das conquistas realizadas até aqui. Vamos abordar também os desafios e perspectivas da profissão para os próximos anos, que venham mais 50 anos de conquistas para a terapia ocupacional. Para ter acesso a todos os episódios do documentário, clique no link da descrição do vídeo e assista aos capítulos na íntegra. O seguinte, a terapia ocupacional hoje, ela tem 3 grandes vertentes. Ela deixou de ser, até por essa questão dessa multidisciplinaridade, que chega quase a uma transdisciplinaridade, ela deixa de ser uma profissão exclusivamente da área da saúde, né? Que está dentro dos hospitais, que está dentro de serviços de saúde específicos, fazendo uma intervenção de humanização, de desenvolvimento, uma intervenção onde que a pessoa não perca seus vínculos com o seu cotidiano. Porque a terapia ocupacional trabalha no sentido de dar sentido, encontrar o sentido do cotidiano da vida das pessoas, a partir daquilo que elas produzem, a partir daquilo que constitui, né, a trama do cotidiano da vida delas. Então, hoje, essa vertente da terapia ocupacional, só na área médica, que estaria dentro dos hospitais, da saúde, não é a área médica da saúde, ela é uma. Né? E hoje acho que ela não é nem mais a mais desenvolvida, nem a que tem um avanço maior, um destaque maior ou um número maior de pessoas. Ela tem uma segunda área, que eu acho que ela é importantíssima, no Brasil menos, até por causa da nossa questão com a educação, mas internacionalmente, né, a vinculação da terapia com a educação é muito forte. Nenhuma escola no Canadá, por exemplo, existe sem ter um terapeuta ocupacional como profissional lá, né? E outros lugares também. Então, essa questão de acompanhamento em escola, de trabalho junto à escola, né, que a terapia ocupacional na educação é uma área grande. E tem uma terceira área, que é uma área que num país feito nosso, com tantas desigualdades, com tantas dificuldades sociais, ela tem um apelo muito grande, né? E ela tem tido um crescimento muito grande, ela tem um potencial de intervenção fantástico, que é a terapia ocupacional no social. Né? Que você não está ali para tratar, você não está para educar, né? Mas você está como alguém que faz quase que uma costura dessa tessitura do tecido social, né? Que faz esse link entre essas pessoas que, por uma série de motivos, principalmente estão excluídas, estão alijadas da vida social, e como que elas podem estar cuidadas. Eu vou usar muito a palavra cuidado, porque eu acho que ela é o ato do cuidado, é o ato da saúde fundamental. Na área hospitalar, a gente tem visto um crescimento importante em determinadas especialidades porque tem a regulamentação. Então, por exemplo, a questão das UTIs. Né? Embora a gente saiba que a regulamentação do trabalho da TO na UTI não seja a exigência de um profissional específico e exclusivo da UTI, a gente tem utilizado as resoluções para aumentar a contratação. E é impressionante como realmente está crescendo. Isso está fazendo com que as pessoas estudem mais, porque elas vão ter que prestar a prova, porque elas vão ter que se manter atualizadas, né? Porque elas vão ter que ser aprovadas, né? E isso vai fazendo com que a profissão vá se reciclando e vá crescendo, tanto do ponto de vista da sua fundamentação técnica e científica, quanto também no reconhecimento das instituições.
É um prazer enorme fazer parte desses 50 anos da história das nossas profissões, né? E nesse período existe um marco muito importante na minha vida enquanto terapeuta ocupacional, que eu fui a primeira terapeuta ocupacional do Brasil a fazer perícia, né? Então, numa época em que as perícias ainda eram restritas e exclusivas, realizadas pelos médicos, né? Então, eu selecionei aquelas em que davam a condição de eu responder funcionalmente o que esta pessoa pode fazer ainda, né? E tendo isso como base, mostrei que a terapia ocupacional podia estar avaliando esse potencial residual das pessoas e respondendo os quesitos. Então, com isso, o que aconteceu? Eu acabei ganhando a confiança dos juízes do estado do Paraná. Atualmente, existe um grupo de pessoas que faz perícia no Paraná. A prevalência maior lá de terapeuta ocupacional do juízo. O terapeuta ocupacional, ele é muito procurado pelo médico, porque o médico enxerga no terapeuta ocupacional um aliado. Então, o médico tem dúvida do que o paciente pode fazer ainda, realizar ainda enquanto trabalho, né? Então, ele busca o terapeuta ocupacional para estar respondendo. Bom, eu acho que é importante a gente lembrar aqui, em relação aos estudantes, é que nós temos agora a Exneto, né? Eu acho que nós não podemos não lembrar disso. Os alunos estão, sim, organizados, né? Eles acabaram de lançar uma primeira revista da Exneto, né? Não sei se vocês receberam, eu recebi por e-mail a revista, né? Então, vejam, nós tivemos, agora, em maio, nós tivemos o 3º congresso da ATOSP. A Exneto estava lá representada, né? Então, isso me dá muita esperança, né? De que, assim, eu acho que, realmente, se você olhar o tempo que nós tivemos de ditadura nesse país e o quanto isso desmobilizou realmente, né? Eu vejo que os estudantes estão começando a se reorganizar, né? Então, a gente precisa valorizar isso, né? Em relação à questão das associações, nós tivemos uma mudança muito importante em 2009, que foi a publicação pelo COFITO das especialidades, né? E eu falo assim, com muita tranquilidade em relação a isso, porque eu estou desde lá, né, como ATOSP, né, como Associação dos Contextos Hospitalares. E foi um aprendizado muito grande, mas também muito duro na nossa categoria. E nós fizemos o nosso primeiro Congresso Nacional em 2014, agora já fizemos o 3º, da especialidade, com uma adesão muito grande da categoria. Mas foi muito duro, porque, primeiro, que, naquele momento, a Abrato achava que nós estávamos dividindo a categoria. E eu dizia, não, né, nós estamos fortalecendo uma especialidade. Havia também uma discussão de que a ATOSP tinha que ser Abrato. E aí eu dizia, não, porque uma associação científica de especialidade, ela não pode, por lei, ser vinculada nem aos conselhos, nem à associação de categoria, que é a Abrato, né? Mas nós temos que estar juntos, e nós fizemos isso o tempo inteiro. E eu acredito que essa união das 4 associações que existiam até então, né, fez esse fortalecimento da nossa categoria, sim, a ponto de nós termos ações conjuntas entre as 4, né? Abrato, Reneto, ATOSP e a ABIS. E nós temos uma perspectiva necessária de ampliação das especialidades. E aí nós voltamos na questão da representação. Por quê? Porque nós precisamos não só criar especialidades, como criar associações que representem as especialidades. A ATOSP foi a primeira, mas eu espero que não seja a única, né? Quer dizer, nós temos que nos mobilizar, nós precisamos ter mais representatividade. Eu acho que nós temos divisões internas importantes, nós precisamos superar algumas vaidades, nós precisamos efetivamente conversar mais para que esses grupos fortalecidos possam crescer. Acabou de ser publicada a especialidade de contextos escolares,
né? Também já tem a de gerontologia. Nós estamos vendo isso crescer. Hoje nós temos que nos organizar e temos que ter associações fortalecidas, tanto as associações de categoria, como a Abrato e todas as suas regionais, como nós precisamos ter associações de especialidade também fortalecidas, porque elas têm um outro perfil, elas não competem, são perfis diferentes. Eu acho que isso é muito importante, porque nenhuma associação surge do nada. Ela surge do desejo e da vontade de um grupo de pessoas, né? E que, para se manter, ela também se mantém a partir do desejo e da vontade desse grupo de pessoas. E, como a profissão, ela precisa ter esse tripé, sim, das associações, dos sindicatos, dos conselhos, porque isso é o pilar para construir a profissão. Cada um com a colher na sua panela, né? Mas que possa também trocar as receitinhas ali, costurar algumas receitinhas, né? E juntos fortalecer a categoria. Eu espero que a consciência política, não só de fazer, mas todo mundo é político, não tem ninguém que não seja, né? Possa trazer transformações para uma categoria, contribuir para isso, né? E eu acho que esse movimento, já iniciando, eu acho que ele é muito importante e que a gente possa realmente elevar essa vontade no aluno. 50 anos de regulamentação da profissão. E agora, o que esperar dos próximos 50 anos para a terapia ocupacional no Brasil e no mundo? Eu vejo que há 50 anos atrás, a terapia ocupacional, ela buscava com muita garra e muita vontade se estabelecer, mas pautada muito em pressupostos clínicos que não eram testados antes. E muitos dos nossos pressupostos foram testados. A gente hoje sabe da importância de muito do que se falava, tá? Com evidência, com comprovação. Além disso, muitos dos procedimentos que a gente usa na prática, hoje foram desenvolvidos com a terapia ocupacional, para a terapia ocupacional. Então, a gente tem instrumentação hoje para estar atuando com uma forma muito específica. Então, eu vejo que, a partir daqui, né, muito pode ser feito. Muito mais pode ser feito. Então, a minha expectativa é de uma consolidação da profissão, um crescimento com qualidade, visando a consolidação da profissão nos próximos 50 anos. Eu acho que é também a terapia ocupacional absorver as coisas que estão aí no mercado, sabe? Assim, essa coisa toda da inovação, né? Dessa conversa nova dos jovens e tal. A terapia ocupacional, acho que para ela sobreviver, ela vai ter que abarcar esses novos conceitos, com tudo que já foi, jamais perder, como, né, a Kátia fala, jamais perder o que é nosso, o que é que a gente tem que, do nosso objeto. Mas do nosso objeto para daqui 50 anos é acompanhar, eu acho, acompanhar a evolução e tal. E não esquecendo que a gente vai ter um buraco e que a gente vai ter um retrocesso e que a gente vai ter que passar por isso para continuar, né? Um retrocesso político, um retrocesso de participação. Nós estamos vivendo um momento dificílimo no país. E eu acho que vai chegar na terapia ocupacional também. Mas eu acho que, em relação à profissão, eu acho que a gente vai ter que, com tudo que a gente já tem, com o nosso objeto, a gente ir evoluindo junto aí com essas, né? Com o mercado, com as outras profissões, com as novas áreas. Eu também sou otimista. Eu espero que nos próximos 50 anos, para os próximos 50 anos, né, a terapia ocupacional saia de profissão do futuro no Guia do Estudante para realmente se consolidar como uma profissão do futuro e no futuro, num futuro mais imediato, né? Que a gente consiga reverter isso e trazer a profissão ser muito mais buscada do que a gente buscar resoluções, né?
que a gente enfrente todas esses atritos, essas questões de agora, de uma forma que supere e que nos traga muito mais consciência e consistência na luta. Tá? Eu também não vou... também sou bem otimista em relação ao futuro. Sim, eu vejo, pensando no que a gente tem hoje, de pistas, porque quando a gente faz isso, a gente pensa no hoje com pistas do futuro, né? Então, pensando no que a gente tem, eu acho que nós temos muito a contribuir. Eu acho que, assim, eu não sei se as estruturas profissionais serão as mesmas, como que isso vai estar daqui a 50 anos ou nesse tempo aí, mas eu sei que nós respondemos com o que nós conhecemos e com o que nós fazemos sobre algo que vai continuar sendo importante para a vida humana pelos próximos 50 anos, que é a importância das suas ações, o significado que elas podem ter, a importância delas no dar sentido para a vida das pessoas, e acho que isso tende a crescer de relevância. Porque se isso é feito hoje, né, ou se a gente pensar aí na história das gerações também que nos antecedem, isso era quase que vivido corporalmente pelas pessoas. Mas eu acho que com o próprio desenvolvimento tecnológico, a vida virtualizada cada vez mais, eu acho que esse eixo que é o sentido vital que as ocupações representam, eu acho que isso vai ter mais ainda lugar no futuro. Então, eu desejo que as pessoas possam viver essa profissão com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo que eu vivo. Eu acho que tem uma diferença entre o que eu imagino que vai ser e o que eu desejo que seja, né? Eu sou uma pessoa preocupada com a realidade atual, não posso negar isso, né? Mas não quero passar um clima pessimista, não. Eu sou otimista no sentido de que eu acho que a nossa profissão ela tem todo o sentido de existir, né? Porque a gente constrói sentido na vida das pessoas, né? As ocupações dão sentido à vida, né? E eu acho que nós temos, sim, nós temos um potencial ainda a crescer muito. Me preocupa a realidade desse momento, né? Todas as questões sociais, eu acho que nós estamos num momento muito difícil do nosso país. O terapeuta ocupacional olha muito para isso, né? Agora, eu acredito que eu desejo uma união maior da nossa categoria, né? Tanto entre nós, com todas as nossas diferenças, mas com muito respeito, né? Que a gente realmente fortaleça as nossas associações, né? E que a gente também pare com essa ideia de patinho feio e que vamos nos mostrar numa relação respeitosa com os outros profissionais. Nós precisamos que as outras profissões nos conheçam e nos respeitem. E, para isso, nós temos que impor também aquilo que nós somos, nós temos que nos mostrar, nós temos que colocar para os nossos estudantes que eles não têm que ter medo, nem vergonha, nem nada. Eles têm que se orgulhar muito da sua profissão. Nós, né, nesses 50 anos, construímos uma trajetória grande e importante, e eu espero que aqueles que estão vindo aí pela frente também possam fazê-lo com a grandeza que a terapia ocupacional merece.